Vamos fazer a questão 51 do Enem PPL do ano de 2013. Essa questão 51 se refere à prova branca. Então ela fala assim: um grupo de amigos foi passar um fim de semana em um acampamento rural, onde não há eletricidade. Uma pessoa levou um gerador a diesel e outra levou duas lâmpadas de diferentes fios e bocais. Perto do anoitecer, iniciaram a instalação e verificaram que as lâmpadas eram de 60 watts por 120 volts. Então, a gente já pode já até deixar assinalado aqui, só para a gente. Tá. E o gerador produzia uma tensão de 220 volts. Para que as duas lâmpadas possam funcionar de acordo com as suas especificações, ou seja, de acordo com isso, e o circuito tem a menor perda possível, a estrutura do circuito elétrico deverá ser de dois bocais ligados em. Tá. Pelas opções, a gente vê que a primeira divergência é em série e paralelo, primeira questão. Então aqui eu já esquematizei aqui como se fosse em série ou se fosse em paralelo. Aqui está em série. A corrente está vindo para cá, ela chega aqui, que está em paralelo, né? Não sei se e aí se divide, né? Vem uma parte para cá e uma parte para cá. Como a lâmpada são duas lâmpadas idênticas de 60 watts, aqui vai se dividir, né? Vai ficar I sobre 2 e aqui também I sobre 2. E aí, eu botei aqui paralelo, eu botei U porque eu uso essa macete e eu queria passar para vocês. Quando está paralelo, ou seja, paralelo, esse U ele é de voltagem, é de diferença, DDP. Então, quer dizer que todas as resistências que estão em paralelos estão com a mesma voltagem. Então, esse Rzão aqui está em paralelo com esse Rzão aqui, ou seja, as duas lâmpadas estão em paralelos, mas elas também estão em paralelo com o gerador. E o gerador gera 220. Se o gerador está em paralelo com cada uma dessas lâmpadas e o gerador fornece 220, cada lâmpada aqui também vai passar 220 volts. Então aqui também vai passar 220 volts. Então, só que ele quer que cada lâmpada possa funcionar de acordo com suas especificações, ou seja, com 110 volts. Se aqui está passando 220 volts, eles não podem estar em paralelo. Então, você já pode eliminar a C, a D e a E. Vamos comprovar em relação a isso se ele estivesse em série. Se ele estivesse em série, o I vai estar aqui, né? O I vai passar para cá e o I vai passar para cá também. Aqui eu botei série, ou seja, I é de corrente, de ampere. Se aqui paralelo do eu botei o U porque a DDP, ou seja, voltagem é igual, aqui o I de corrente é porque a corrente é igual. A corrente o gerador está em série com essa lâmpada que também está em série com essa lâmpada. Está tudo em série. Então, se é série, eles possuem a mesma corrente. Se eles possuem a mesma corrente, a gente pode pensar naquela fórmula. U é igual a R vezes I. Se eles têm a mesma corrente por estar em série e também têm a mesma resistência, que são lâmpadas idênticas, eles vão ter a mesma voltagem. Então, a gente até pode botar aqui, tipo assim, 2 vezes U é igual a 220 volts, porque a soma da voltagem que essa lâmpada consome e com a soma com a voltagem que essa lâmpada consome tem que dar 220, já que aqui dá 220 e aqui tem que dar zero. Então toda a lâmpada tem que consumir 220. Então o U vai ser 110 volts. Então cada lâmpada tem 110 consome 110 volts. Então essa parte está de acordo, o que comprova que o paralelo
não pode, e o certo é em série. Então, então vamos analisar o outro fator limitante, a outra questão. Na opção A, ele fala de usar maior espessura, na opção B, usar fios de máximo comprimento. Então a gente pode pensar que ele fala aqui que ele quer a menor perda possível. Se ele quer a menor perda possível, ele quer diminuir o efeito Joule. Então ele quer diminuir o efeito Joule, só que para gerar essa menor perda. O que é esse efeito Joule? Esse efeito Joule ele está relacionado com a resistência. Quanto maior a resistência, maior é o efeito Joule. E como é que a gente pode calcular a resistência? Sem ser por métodos de ampere, de corrente, voltagem. A gente pode pensar naquela fórmula de R é igual a ρ vezes L dividido por A. A R é a resistência, ρ é de cada substância, né? É a resistividade de cada substância. Então é constante. O L é o comprimento do fio, né? Nesse caso. E o A é a espessura. Então, o ρ vai ser constante. Então a gente pode, já que o fio já que aqui não apresenta nenhuma opção de mudar o material do fio. Então, como o material é constante, o ρ vai ser constante. O que a gente pode variar vai ser o R, o L, desculpa, vai ser o L, que é o comprimento, e também a gente pode variar o A. Então, vamos analisar as relações que cada uma dessas, o L e o A, vão causar no R. Se a gente aumentar o L, a gente aumenta o R, já que eles são diretamente proporcionais. Se você aumenta o L, você vê que aumenta o R. Já o A, se a gente aumenta o A, a gente diminui o R, porque são grandezas inversamente proporcionais. Então, se ele quer que diminua o efeito Joule, ele quer, então, diminuir a resistência. Se ele quer diminuir a resistência, não pode ser o comprimento, ele tem que aumentar a espessura. Por isso que, nessa questão, o nosso gabarito é a letra A, porque tem que estar em série, como foi explicado aqui, e usar fios de maior espessura. Então, nós ficamos com a opção A.